O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho, perdoem os nossos pecados. Jesus diz nesse Evangelho, no final, que os seus discípulos e nós, que viemos depois deles, seremos testemunhas de tudo isso. Ou seja, seremos testemunhas que Ele ressuscitou e que no seu nome é anunciado o perdão dos pecados, a conversão. A Páscoa é exatamente isso, irmãos e irmãs. Experimentar que os nossos pecados estão perdoados, que nós podemos ter abandonado o Senhor, podemos tê-lo traído, mas Ele não nos abandona. É impressionante como o Senhor tem paciência conosco, como tem paciência com seus discípulos, porque depois de terem abandonado Ele no momento da paixão, depois de não ter ficado com Ele nos momentos mais difíceis, o que se espera de uma pessoa que te abandona, que te trai? Quando você a encontra, o que faria, né? Jesus o que faz quando encontra os seus discípulos? Diz: "A paz esteja convosco." E mostra as suas chagas abertas. A paz, shalom em hebraico, é abundância de bens, né? A paz. Não tenho violência no coração, não estou com raiva, não estou zangado com vocês por aquilo que vocês fizeram. A paz esteja convosco. E é isso que Jesus hoje traz a cada um de nós. A pergunta que Ele faz aos seus discípulos é a mesma que faz a cada um de nós hoje. Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Por quê? Porque hoje você está aí ansioso, angustiado, triste. Por que surgem dúvidas no teu coração? Sou eu, Jesus, estou aqui, a paz esteja contigo, eu venci a morte. Não tenha medo. Se a morte é aquilo que mais nos dá medo, aquilo que mais nos faz, a carta aos Hebreus chega a dizer que por medo da morte, o homem vive toda a sua vida escravo do demônio. Não é livre para servir o Senhor. Vive sempre defendendo a sua vida, vive sempre se defendendo dos outros, porque tem medo de perder-se,
Mas se aqui aparece, se nós encontramos alguém que venceu essa morte, então podemos dizer, como São Paulo, que o aguilhão da morte foi vencido. Ó morte, onde está a tua vitória? Não temos mais medo. Então o outro já não nos incomoda. Eu posso amá-lo, aceitá-lo assim como ele é, com os seus defeitos, com os seus pecados, com os seus limites. Essa é a boa notícia da Páscoa. Jesus vem hoje ao nosso encontro nessa assembleia. Pensem que esse episódio do Evangelho é narrado logo depois do episódio dos discípulos de Emaús. Depois que eles voltam desse encontro com o Senhor, quando o reconheceram no partir do pão, eles voltam para Jerusalém e aí encontram a comunidade dos discípulos reunidas. Está aí, estão provavelmente celebrando a Eucaristia. E é nesse momento que Jesus aparece. É nesse momento que Jesus se faz presente vivo, trazendo a paz. Então também hoje, nessa assembleia aqui, nessa Eucaristia, Jesus aparece, mostra as suas chagas gloriosas e nos diz: a paz esteja convosco. Não tenhais medo. A paz esteja convosco. Eu estou aqui. Eu estou vivo. E Jesus come conosco. Participa desse banquete. Se faz nosso companheiro de mesa. Está ali. Compartilha conosco aquilo que nós temos. Aquilo que nós podemos oferecê-lo. A vida de Jesus Cristo ressuscitado continua na igreja, continua através do testemunho dos cristãos, daqueles que o encontraram, daqueles que tiveram essa experiência pessoal dele ressuscitado. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje como São Pedro, depois de ter curado um paralítico, nós ouvimos na primeira leitura de ontem: eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que tenho eu te dou. Anda, levanta-te e caminha. Ressuscita. O verbo usado é o mesmo que se usa para falar da ressurreição de Cristo. Levanta-te e caminha. Uma palavra que tem o poder de levantar um paralítico, de fazer com que a vida, onde parou, aquele problema que te paralisa, que te deixa, não permite que você continue, porque você está ali. Aí tem essa palavra que chega e diz: caminha, levanta-te, anda. E Pedro, depois desse milagre, com a força, depois que conseguiu que as pessoas prestassem atenção que ali tem o poder de Deus que está agindo, então, partindo desse milagre, ele anuncia a boa nova e diz: não fiquem aí olhando para nós, como se fosse pela nossa piedade, pelo nosso poder, pela nossa capacidade, porque nós somos capazes, porque nós temos que esse homem recuperou a saúde. Não, não olhem para nós, olhem para Jesus Cristo. É no poder de Jesus Cristo que esse homem recuperou a saúde. É o poder da palavra de Deus, a força da ressurreição de Cristo que passa na vida da igreja, que cada um de nós pode recuperar a saúde, pode de novo voltar a caminhar, pode recuperar a alegria, pode recuperar a esperança, pode recuperar a fé. Jesus é aquele que tem poder de ressuscitar, tem poder de arrancar o homem da situação de escravidão, de trevas, de pecado. E por isso Pedro, nessa palavra de hoje, diz como realmente nós podemos experimentar a ressurreição de Cristo, que não é somente uma teoria, não é uma coisa abstrata, mas é algo que se concretiza na nossa vida de cada dia. Por isso hoje eu vos convido a vos alegrar, porque também hoje o Senhor se manifesta ressuscitado aqui no meio de nós. Já o podemos experimentar na palavra, a mesa da palavra, é onde nós podemos ouvir essa boa notícia, esse querigma,
esse anúncio de salvação que nos dá esperança. E daqui a pouco nós o veremos ressuscitado também no pão e no vinho que se transformarão no seu corpo e no seu sangue. Quando diremos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está Jesus Cristo, ressuscitado, vivo. Por isso, irmãos, alegremo-nos, exultemos, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós, para cada um de nós. Nesses dias não tem espaço para tristeza, não tem espaço para pensarmos em nós mesmos, para estarmos aí fechados como esses discípulos no cenáculo. Mas deixamos que Cristo atravesse as portas dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas tristezas, e possa anunciar aí, nessa situação em que nos encontramos, a sua paz. A paz esteja convosco. Acolhamos a sua paz, que é gratuita e que nos dá alegria e vontade de continuar na nossa caminhada.